Na aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre energia elétrica, cálculo de consumo de energia elétrica e seu uso consciente. Dentro da unidade temática Matéria e Energia, desenvolveremos o tema Cálculo de consumo de energia elétrica e o uso consciente da eletricidade. Esse tema está alinhado com o currículo paulista e pode ser abordado utilizando situações da vida cotidiana, por meio da coleta e análise de representações e simulações. As habilidades abordadas nessa situação de aprendizagem são: habilidade número 4 de Ciências, oitavo ano, calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de potência descritos no próprio equipamento e tempo médio de uso, para comparar e avaliar seu impacto no consumo doméstico. Habilidade 5 de Ciências, oitavo ano, propor e implementar ações coletivas em sua escola ou comunidade para o uso consciente da energia elétrica, consumo de energia e eficiência energética. Essa situação de aprendizagem também permite trabalhar algumas habilidades socioemocionais, tais como organização e curiosidade para aprender, pois, para a realização das atividades propostas, será necessário que o estudante tenha habilidades organizacionais e atenção meticulosa a detalhes importantes para planejamento e execução de planos para objetivos de longo prazo. Além disso, deve ser capaz de demonstrar interesse em ideias e paixão por aprender, entender e explorar temas intelectualmente, ter mentalidade inquisitiva que facilita o pensamento crítico e a resolução de problemas. Mas quando começamos a entender a eletricidade, a história atribui à Grécia os primeiros relatos sobre fenômenos elétricos. Por volta do século VI a.C., o filósofo grego Tales de Mileto, ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, observou que fragmentos de madeira e palha começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. Ele estava descobrindo a eletricidade a partir do atrito. Dessa forma, a palavra eletricidade deriva do grego electron, que significa âmbar. Toda matéria, tudo na natureza, é feito por partículas pequenas, denominadas átomos. As partículas que compõem esses átomos são os prótons, os nêutrons e os elétrons. No núcleo ficam os prótons e os nêutrons. Além dessas partículas, existem os elétrons, que estão em movimento em volta do núcleo, na chamada eletrosfera. Os elétrons podem ser transportados, se locomover, levando energia de um local para outro, por exemplo, pelo fio até o seu computador. Esse movimento ordenado de elétrons é chamado de energia elétrica ou eletricidade. A energia elétrica é algo comum, está em tudo ao nosso redor, na lâmpada acesa, gerando energia para os computadores funcionarem, nos aparelhos celulares ou mesmo nos fenômenos naturais. Mas para que esses equipamentos funcionem, é necessário um movimento ordenado dos elétrons através dos condutores elétricos. É o que chamamos de corrente elétrica. Este movimento realiza trabalho fazendo funcionar esses equipamentos. Todos os dias ouvimos falar do consumo dos eletrodomésticos. Esses equipamentos consomem energia elétrica e transformam essa energia em uma outra forma de energia, tais como térmica, sonora, luminosa, mecânica, entre outras. A energia elétrica que o equipamento consome em um determinado tempo é o que chamamos de potência elétrica. A potência de um equipamento reflete diretamente no consumo de energia. Por isso, é importante nós verificarmos a potência específica de cada equipamento elétrico, para estimar a energia elétrica consumida por ele. A potência de um equipamento elétrico é o resultado da energia elétrica consumida em um determinado tempo.
nós observamos que a fórmula da potência é a relação da energia consumida pelo tempo. Vamos observar quais as unidades de medida são utilizadas no cálculo de energia consumida pelos nossos equipamentos elétricos. A unidade de tempo é expressa em horas. A unidade de potência expressa em watts. O consumo de energia é dado, portanto, por watts-hora. Porém, os relógios de luz medem o consumo de energia elétrica em quilowatts-hora. O quilowatts-hora é a unidade de energia composta pela multiplicação de duas outras unidades de medida, uma de potência, watts, e outra de tempo, hora. Portanto, 1 kWh corresponde a 1000 watts. É importante compreender como é estabelecido o cálculo do consumo dos equipamentos, já que as contas de energia impactam diretamente nas contas do mês. Sendo assim, poderemos reduzir o consumo de energia das nossas residências se compreendermos como se dá esse cálculo. Para isso, precisamos relembrar alguns conceitos importantes. Um deles é que a potência é a relação da energia consumida pelo tempo. Então, a fórmula para o cálculo da energia consumida é igual à potência vezes o tempo. Porém, como as distribuidoras cobram o consumo em quilowatts-hora, faz-se necessário a divisão da potência por 1000, já que 1 kWh corresponde a 1000 watts. Se eu consigo calcular a energia consumida, eu consigo posteriormente fazer o cálculo financeiro. O que é o cálculo financeiro? É o custo, é o valor final que vai ser pago pelo consumidor. Então, o custo ele vai ser igual à energia consumida, que eu expliquei como é feito, como é estabelecido esse cálculo no slide anterior, multiplicado pela tarifa que a distribuidora cobra. Cada distribuidora tem um valor para cada quilowatts-hora. Eu vou explicar melhor como é feito, vou dar um exemplo, né, mais adiante de como é feito o cálculo da energia consumida e como é feito esse custo, esse valor final que constará na conta do consumidor. É importante compreender todas as informações e dados da sua conta de energia elétrica que as distribuidoras apresentam para o consumidor. Dessa maneira, fica mais fácil compreendermos os cálculos. Então, vamos analisá-la. No campo 1, você pode conferir seu nome e endereço, ou mesmo o nome da sua empresa. No campo 2, constam os dados da nota fiscal. No campo 3, é utilizado para divulgação de mensagens. No campo 4, constam os dados da instalação e do endereço físico da unidade consumidora. No campo 5, indica os números de atendimento, mês de referência, valor, vencimento da fatura, que é a data limite para pagar a conta, sem multas e juros, e o código. O seu código é a sua identificação junto à distribuidora. E nos campos de 6 ao 19, são campos que apresentam de forma detalhada todos os itens do fornecimento da energia da conta. No campo 20, é a bandeira tarifária, que é uma sinalização para que o consumidor conheça as condições e os custos de geração no nosso país. Continuando, no campo 21, você pode acompanhar os últimos meses de consumo e compará-los com o que está sendo cobrado. No campo 22, é a tarifa fixada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. No campo 23, apresenta as informações ao consumo medido e ao medidor. Informa também a data da próxima leitura. No campo 24, constam os valores regulados das aberturas de custos. No campo 25, apresenta os indicadores da qualidade de serviço. No campo 26, constam as informações referentes ao faturamento. No campo 27,
é utilizado para aviso sobre débitos. Nesse campo, também é informado sobre a data de corte de energia, em caso de falta de pagamento. E no último campo, que é o campo 28, indica todos os estabelecimentos credenciados para pagamento. Nesse slide foi ampliado o campo 21 para que você possa observar que a unidade de medida de energia elétrica é dada em kWh. Agora ficará mais fácil compreender o cálculo de energia consumida e custo mensal. Vamos observar esse exemplo. Calcular a energia consumida por um chuveiro elétrico de potência de 6.500 watts ligado durante 1 hora por dia. Calcular também o custo desse chuveiro. Lembrando que a fórmula da energia consumida é igual a potência vezes o tempo. Então, se eu substituir os valores do meu problema na fórmula, eu terei 6.500 watts vezes 1 hora, e sendo que isso corresponde a 6.500 watts-hora. Porém, a distribuidora utiliza esses dados em quilowatts-hora. Então, desta forma, eu terei que fazer a conversão, dividindo esse valor por 1.000, obtendo então 6,5 kWh. Para o cálculo mensal, eu terei que multiplicar por 30 dias. Então, a energia consumida mensalmente por esse chuveiro elétrico será de 195 kWh. Mas qual será o custo, ou seja, o valor pago pelo consumidor por esses 195 kWh? Sabendo que a fórmula do custo é igual a energia consumida vezes a tarifa, eu joguei aqui um valor hipotético de tarifa, jogando na fórmula 195 kWh vezes 40 centavos por cada kWh, eu consigo chegar no resultado que o chuveiro ligado durante esse tempo todo, ao longo de 1 mês, este custo será de R$ 78. Lembrando que o consumo de energia elétrica de uma residência resulta na soma da energia consumida por todos os aparelhos elétricos. Sendo assim, é importante que você faça uma tabela com todos os aparelhos elétricos da sua residência, com as quantidades, a potência de cada um deles, e faça o cálculo que eu utilizei no exemplo para cada um desses aparelhos elétricos. Aí, então, você vai chegar na energia consumida por todos os aparelhos elétricos que compõem a sua residência. Repensar o consumo de energia se faz necessário para um desenvolvimento sustentável. Observe algumas dicas que você pode adotar para começar o consumo consciente e diminuir o desperdício. A primeira delas é em relação ao chuveiro elétrico. O chuveiro é um dos aparelhos que mais consomem energia elétrica. É o grande vilão da nossa residência. Portanto, evite usar o chuveiro com a chave na posição inverno. Claro que quando não estiver fazendo frio. Deixe, portanto, na posição verão. Evite banhos demorados e procure utilizá-lo fora do horário de pico, das 18 às 21 horas. Instale, se possível, um sistema solar de aquecimento de água. Atualmente, esses sistemas estão mais acessíveis e você observará a redução na sua conta a longo prazo. Periodicamente, limpe os orifícios por onde a água sai. Ar-condicionado. Desligue o aparelho quando o ambiente estiver vazio. Mantenha janelas e portas fechadas quando o ar-condicionado estiver ligado. Não tampe a saída de ar do seu aparelho. Limpe também os filtros de ar periodicamente e a parte externa do aparelho deve ser protegida da incidência do sol. As grades de ventilação também não devem ser bloqueadas. Televisão. Evite deixar a TV ligada quando ninguém estiver assistindo e tire a tomada da televisão quando não estiver usando, evitando deixá-la em modo stand-by, que é o modo de espera. Evite dormir com a televisão ligada. Se a sua TV
Tiver recursos de programação, use o timer. E dê preferência a equipamentos mais atualizados, porque são mais econômicos. Máquina de lavar roupa e ferro elétrico. No caso do ferro elétrico, tente usá-lo quando houver bastante roupa acumulada, para realizar o trabalho de uma única vez. Deixe por último as peças que exigem temperaturas mais elevadas, como jeans e linhos. No caso da máquina de lavar roupa, evite lavar pequenas quantidades de roupa. Use a máquina na sua capacidade total e limpe periodicamente o filtro da máquina. A iluminação também é um item importante. Por isso, pinte as paredes internas e os tetos da sua residência com cores claras. Não deixe lâmpadas acesas dos cômodos desocupados, principalmente durante o dia. Aproveite a iluminação natural e troque as lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou por lâmpadas LED. Selo Procel. Na sua residência, faça opção por eletrodomésticos e eletrônicos com o selo Procel, do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. A presença do selo, segundo o Inmetro, indica menor consumo de energia. Desta forma, você estará eliminando os desperdícios e reduzindo os seus custos de energia elétrica.